partido até então pequeno, mas muito barulhento. Um regimento que cerceia os partidos pequenos. Nós entendemos que o regimento é um regimento antidemocrático. O PT de Lula, o deputado federal mais votado em São Paulo, tinha apenas 16 constituintes. Era difícil valer sua opinião entre 559 parlamentares. Estamos diante do Congresso Nacional. Ali está o Senado e aqui está a Câmara dos Deputados. Nesse instante, aqui em Brasília, os congressistas estão reunidos em Assembleia Constituinte, tentando elaborar a Constituição desse país. Durante muito tempo, a classe trabalhadora acreditou que, a partir do Congresso Nacional, a classe trabalhadora iria ter uma legislação que lhe beneficiasse, seja na questão do direito do trabalho, seja na questão da reforma agrária. Em agosto, o povo voltou a participar, através das emendas populares. Foram entregues à Comissão de Sistematização 71 emendas, assinadas por mais de 9 milhões de brasileiros. A Assembleia Nacional Constituinte transforma o Congresso no centro das principais decisões políticas do país e Brasília no ponto de convergência das principais demandas da sociedade brasileira. Tinha garimpeiro, tinha sem terra, tinha com terra, tinha banqueiro, tinha bancário. Tinha índios, operários, você tinha de tudo ali procurando buscar a realização dos seus direitos. Uma coisa notável, porque os corredores do Congresso fervilhavam de pessoas. Nós tínhamos milhares de pessoas diariamente no Congresso. Nos corredores, nos gabinetes, levando papéis, levando pareceres, levando opiniões, né? As galerias cheias. Saúde, previdência e assistência social tiveram avanços significativos na Constituinte. O derradeiro desafio foi preservar as conquistas democráticas alcançadas e preparar o caminho para o desenvolvimento sem traumas de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu queria ainda resgatar um elemento fundamental dentro dessa concepção ampla de direitos e garantias individuais, que é o princípio da soberania popular. A razão de ser da política se baseia na soberania popular e, na outra perna, os direitos. A política e a democracia, elas andam sempre juntas. A política é a expressão da liberdade. Por isso que a liberdade viabiliza a política no sentido do conflito, da disputa. E nós nos construímos assim, nós nos formamos assim, com base no princípio da soberania popular, seja o direito de greve, que está sendo contrariado agora com a perseguição ao sindicato, seja o direito de manifestação dos movimentos, seja o direito de expressão, seja o direito do voto livre como expressão da soberania popular. E nós tivemos uma eleição que ela não foi livre, porque o principal candidato que poderia ganhar a eleição foi julgado injustamente preso, o companheiro Lula. O princípio da soberania popular é que a democracia se realiza através da vontade soberana dos de baixo. Não depende do oráculo, não depende do ditador, não depende do canal de televisão, não depende do juiz, não depende do ministro, não depende da farda. Depende da soberania popular. E esse é um dos princípios, inclusive, que está aqui no artigo 14 dos direitos políticos, que é o princípio da soberania popular. Inclusive, pela primeira vez, nessa questão, foi regulamentado o direito ao plebiscito, o direito ao referendo e o direito à consulta popular. Uma outra questão importante nessa visão ampliada dos direitos é a gente compreender e defender na nossa relação que a minha geração que fundou o PT, que construiu o PT, que disputou eleições, que ganhou eleições, é uma geração que veio de um período da ditadura militar, que passou pela tortura, pelo isolamento, pela prisão.
também companheiros do exílio, companheiros que lamentavelmente não estão vivos, e a gente sempre, ao falar dos direitos, presta uma homenagem a esses companheiros. E nós não podíamos falar de direitos sem citar que a perseguição, a dominação, o que é em última instância? A dominação é a força material que subjuga, que humilha, que mata, que domina, que prende. Essa força que o capital usa para impedir a ação libertária dos humanos, sejam dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos, da juventude, das mulheres, da comunidade negra, da comunidade LGBT, da população da terceira idade, seja em todos os sentidos. Por isso que nós estamos hoje, e para nós isso é uma questão fundamental quando a gente fala de direitos, é as garantias. Primeiro, ninguém pode ser preso e condenado sem prova da existência do crime. Nós temos um preso político que não tem prova de que cometeu o crime, que é o companheiro Lula. E ele foi preso exatamente para não disputar a eleição de 2018. E ele continua preso como uma exceção, com o objetivo claro de uma perseguição política. Então, a perseguição é o lado execrável, é o lado extremo, é o lado da dominação daqueles que não querem fazer a disputa livremente democrática. Quando a gente fala presunção da inocência, a presunção da inocência estava relacionado com a sentença transitada e julgada, quer dizer, você só pode ser considerado condenado, criminoso, quando você tem uma sentença transitada e julgada. E como é que se condena hoje? Através da mídia, do espetáculo, de atingir a imagem, de atingir famílias, de atingir amigos, e criar, a pessoa é condenada antes de ser condenada, às vezes é condenada antes de ser preso, porque a condenação vira um espetáculo, e o espetáculo é uma espécie de guerra na alma. Não é a guerra da época da tortura, do pau de arara, do choque elétrico, mas é a guerra que vai na alma, que vai na imagem, que vai na sensibilidade. E é isso que nós estamos enfrentando. Inclusive, essa ideia de fazer da política a caracterização de que tem que ter um inimigo e tem que exterminar, que tem que combater, é a negação da democracia. Isso é guerra. Por isso que a gente usa a expressão de guerra híbrida para aqueles que acham que a política é uma expressão da guerra. Não é. A política você trabalha com adversários, você trabalha com diferentes e não com inimigos. Então essa perseguição ao PT, essa perseguição materializada aos companheiros do PT que estão presos, e particularmente ao companheiro Lula, que é inocente, materializa essa ideia da guerra, do inimigo. Isso é uma visão truculenta, é uma visão que, na verdade, representa uma herança da época da ditadura. E este processo, por isso que as garantias da presunção da inocência, da sentença transitada e julgada, do judiciário ser livre e independente, de não sofrer pressão, de não sofrer constrangimento, de ter provas, de ter o contraditório, isso faz parte de uma civilização garantidora do ser humano. Uma sociedade que não garante os seres humanos, ela é uma sociedade da barbárie. E já que nós estamos falando nisso, eu acho importante, particularmente para vocês filiados do PT, vocês militantes, vocês do movimento popular, entender que nós estamos vivendo um momento de uma resistência ativa, de uma resistência. Tudo que tem acontecido no Brasil tem tido resposta, desde o Carnaval, passando pelo Dia Nacional das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, passando pelo dia aniversário, quando houve os protestos por causa da morte da Marielle, a campanha Lula Livre, a preparação da greve geral e principalmente a manifestação agora do dia 15 passado, do dia 15 de março, do dia 15 de maio. E outras manifestações, quer dizer, a resistência é um elemento fundamental. No sistema capitalista hoje, com base no autoritarismo, na dominação, ele quer transformar as pessoas em carneirinhos, seres obedientes, baixar a cabeça, porque eles exploram da maneira que querem. Nós temos que resgatar o direito a levantar a cabeça, o direito à resistência, o direito a pensar o futuro. É claro que isso é uma luta dura, é uma luta prolongada, é uma luta que a gente tem que ter teimosia. Sem teimosia
para construir no presente a nossa esperança no futuro, nós não vamos muito longe. Por quê? Porque o sistema que está aí quer que cada um se livre. Cada um é um ser humano dominado. Na hora que você faz como sujeito coletivo, você cria força, você cria autoestima, você cria energia. E é esse processo que a gente tem que fazer. Coletivos, entidades, manifestações. Quer dizer, nós temos que resgatar hoje a ideia de uma resistência popular. Essa resistência se dá principalmente nas ruas, se dá principalmente através daquilo que é fundamental, da rebeldia democrática, que é o direito a ser autônomo. Direitos humanos é o ser humano ter autonomia para dizer sim ou não. Quando o ser humano não tem autonomia para dizer sim ou não, ele é transformado em coisa, que é isso que o capitalismo quer. No máximo ele é um consumidor se tiver poder de compra, senão ele é descartável. E nós estamos vivendo um momento duro, mas ao mesmo tempo nós temos que construir no cotidiano essa resistência ativa, fazendo de cada bandeira uma frente de luta, uma aliança, e através desse processo a gente construir, não é uma esperança de uma promessa, é uma esperança do presente, mas toda esperança do presente tem que ter uma promessa. E essa promessa é a nossa crença numa sociedade de seres humanos solidários, igualitários, uma sociedade socialmente justa. Essa esperança que é a razão de viver nossa. Sem isso a gente não vive, sem isso a gente vegeta, e nós queremos viver plenamente.